O inglês David Robert Jones, mais conhecido como David Bowie, foi um cantor, multi-instrumentalista, produtor, ator, pintor e mundialmente famoso, principalmente por suas produções musicais da década de 70 e 80 e por sua personalidade um tanto controversa. E ele lançou seu último single, Lazarus, dentro do álbum Chamado, que pode ser lido como Black Star, 2 dias antes da sua morte, o que levou muitas pessoas a dizerem que toda essa produção foi como se fosse uma despedida antes de partir. Look up here, I'm in heaven. Despedida ou não, Lazarus é mais uma música diferente, com mais um clipe estranho, feita por mais um cantor excêntrico que queria deixar sua marca no mundo. E é simples assim. Mas será que é isso mesmo? Ou será que pode ficar mais interessante? Complicando. Mas antes de começar a falar sobre a música, o próprio nome do álbum, Black Star, já levanta algumas especulações simbólicas. Black Star, que traduzindo do inglês significa estrela negra, pode ser uma referência a uma sequela deixada por um tipo de câncer, uma singularidade espacial teórica similar a um buraco negro, uma referência a ele mesmo, como um astro cultural do lado negro, ou ainda pode ser uma referência a uma música de mesmo nome de Elvis Presley, no qual Black Star era uma analogia à morte. Em todo caso, o último single desse álbum é Lazarus, uma música cujo nome faz referência ao personagem bíblico Lázaro, o leproso, e Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus após a sua morte. E é dessa história bíblica que derivam os vários significados culturais de Lázaro hoje em dia, que vão desde lazarento, ou uma pessoa bastante ferrada, quanto alguém que tem uma identificação com Cristo, e que de certo modo passa por um tipo de sacrifício ou grande sofrimento. Já a música em si causa um pouco de desconforto e até mesmo uma sensação de quebra em quem está escutando, fugindo bastante do esperado para uma música pop padrão de hoje em dia. Os seus tempos são um pouco diferentes do esperado e a construção harmônica, as mudanças de escalas são bem constantes, o que, de certo modo, remete um pouco ao movimento estranho, estereotipado e até um tanto esquizoide dos personagens do clipe. Esses movimentos, inclusive, podem simbolizar uma aproximação com uma dissociação muito grande, esquizofrenia ou até mesmo com o mal em si, sendo bastante comuns em clipes mais recentes de David Bowie. E no clipe, alguns objetos são enfatizados, como é o caso do armário. O armário pode simbolizar várias coisas, sendo as mais relevantes a de ser uma porta de passagem para uma outra dimensão, ter o sentido de esconder algum segredo ou algo que não pode ser mostrado, representar uma porta de entrada para o inconsciente ou até mesmo conter alguns monstros. E é possível dizer também que o que está dentro desse armário é o conteúdo de outro clipe de David Bowie, chamado Black Star. E temos também a cama, que é um lugar de descanso para quem está cansado ou doente, e também um lugar onde se sonha. Só que além de em cima da cama, embaixo da cama também tem um simbolismo muito especial, sendo muito próximo com o simbolismo do próprio armário. Ou seja, contém alguns segredos escondidos e mistérios a serem revelados. Só que a cama se aproxima muito mais de algumas questões bem pessoais, como os sonhos e a sexualidade da pessoa. No caso do clipe, o que tem embaixo da cama é uma caixa e um sapato. O sapato é um objeto que separa a pessoa do chão, a sustenta e permite caminhadas. Quando é colocado do lado de uma pessoa agonizante, simboliza que ela está partindo e não pode mais caminhar com suas próprias pernas. E também tem relação com a identificação de uma pessoa. Sapatos femininos similares são vistos no clipe Let's Dance, um pouco antes de uma explosão nuclear. Já a caixa é um possível símbolo do feminino, do mistério e de um segredo, podendo representar que o que está dentro da caixa será um segredo até o fim. E um último local de interesse é a escrivaninha, que é justamente o local em que se realiza um trabalho concentrado. No caso, essa escrivaninha pode ser dividida em 2 partes. A parte de cima, que contém um crânio. Um crânio que já apareceu anteriormente no clipe Black Star e que pode representar a busca por um trabalho intelectual e mental, além de ser associado com a velha imagem de uma pessoa perguntando para um outro crânio. Ser ou não ser? Eis a questão.
simbolizando uma velha busca intelectual pelo sentido da vida e da existência. E a parte de baixo da escrivaninha, que é justamente tudo que fica escondido enquanto essa produção intelectual ou crânio acontece. E nesse clipe tem 3 ou 4 personagens que são de grande interesse. Primeiramente, nós temos o personagem que parece ser o principal, o que está em cima da cama. Possivelmente o alter ego do autor. Ele começa o clipe sofrendo, de uma forma um tanto Lázaro até, e falando que está no paraíso. I'm in heaven. Quando o personagem misterioso quase o toca, ele começa a levitar, sente que o perigo se aproxima. Ele também, aparentemente, está doente, não sai da cama e em nenhum momento aparece em suas pernas, o que parece representar que ele já não consegue mais andar com os próprios pés. Entretanto, o que mais chama a atenção nesse personagem é o fato de ele estar com uma venda com 2 botões. Essa venda, inclusive, é um outro item que já foi usado também no clipe Black Star. A cegueira, simbolicamente, pode ter uma conotação dupla, tanto que a pessoa não vê o que deveria ver, ou seja, no caso da bandagem com botões nos lugares dos olhos, ela está vendo com olhos falsos. Ou ainda, em uma simbologia completamente oposta a essa, o cego é justamente aquele que vê o que os olhos normais não conseguem ver. Ele tem uma visão além do alcance. Essa é uma dualidade muito bem representada no conto de Édipo, porque ele, quando descobre que acabou se casando com sua mãe e matou seu pai, fura os próprios olhos, dizendo que não importa para ele ver se não conseguiu ver o mais importante. Entretanto, a partir desse momento em que ele está cego e busca redenção por esses pecados, que ele acaba se tornando aos poucos um dos mais poderosos videntes da mitologia da Grécia Antiga. Assim, não é nenhum exagero dizer que o cego é aquele que consegue ver embaixo da escrivaninha, embaixo da cama e até mesmo dentro do armário. Um outro personagem é aquele que aparece na frente do armário, dançando e aparentemente feliz. E esse personagem parece fazer um contraponto com o personagem que está em cima da cama. Enquanto um parece cansado e doente, o outro está animado e dançando. E enquanto o primeiro canta uma parte que parece mais quebrada e dramática na música, o segundo parece ser muito mais honesto e animado do que o primeiro. E além disso, a camisa que ele usa, branca e preta, parece simbolizar bastante essa relação que ele tem com os opostos, com o lado branco e preto da vida. Outra característica importante desse personagem é que ele parece estar querendo criar alguma coisa, inclusive de um modo bem obsessivo. E por fim, nós temos um terceiro personagem, que pode ser entendido também como o quarto, que é um ser estranho e consideravelmente andrógeno. Esse é um personagem que surge do armário e parece ser o equivalente ao monstro que vive embaixo do armário e da cama. Ou seja, ele pode ter alguma relação com os conteúdos reprimidos que estão no armário embaixo da cama, com os segredos da caixa, ou mesmo pode representar questões completamente inconscientes e desconhecidas. E por inconsciente e desconhecido, não é só uma referência às coisas que a gente não sabe ou que são segredos, mas também às coisas que são universais e naturais, como por exemplo, a morte. Esse personagem, depois de sua aparição, vai misteriosamente para debaixo da cama. Depois de aparentemente tentar atacar o eu lírico que está em cima da cama, desaparece e deixa em seu lugar uma caixa e um sapato. E nesse momento também que aparece o personagem da Sandy. É quase como se esse eu lírico, depois de quase ter entrado em contato com esse monstro embaixo da cama, tivesse descoberto algumas coisas diferentes, derivadas deste. E note que esse personagem não volta mais nem para o armário, nem para debaixo da cama, mas aparece embaixo da escrivaninha, quase como se tivesse evoluído nos seus interesses. E esse personagem misterioso, embaixo da escrivaninha, começa a interagir com o personagem dançarino, que aparentemente começa a ficar cada vez mais obcecado com o seu trabalho. E depois disso, não fica muito claro se é esse personagem misterioso ou se é um quarto personagem que aparece perto da parede, quase como se quisesse buscar o eu lírico. E de um modo geral, esses são os elementos que aparecem no clipe. Assim, não é nenhum exagero pensar que o personagem que está em cima da cama representa o próprio Robert David Jones, ou seja, ele mesmo. E que o personagem que está dentro do armário seria uma representação da própria natureza dele, e que, no final das contas, também acaba sendo a própria natureza da sua morte. E por fim, o terceiro personagem pode ser entendido como uma representação do seu lado artístico, ou seja, como David Bowie. E muitos artistas relatam que eles não criam porque querem, mas criam por uma espécie de compulsão estranha que os leva a fazer alguma coisa. Esse clipe pode mostrar muito bem isso. Como que David Bowie sofreu quando entrou em contato com a natureza
e como só com o seu lado criativo ele conseguiu lidar com isso, conseguiu trabalhar com esse lado natural. E é curioso notar também como esse dançarino vai ficando cada vez mais obcecado conforme os momentos finais dos outros personagens se aproximam. É quase como se esse lado criativo e artístico quisesse ver além de David Robert Jones e quisesse continuar no mundo, só que acaba tendo que ser reprimido e voltar para o armário, que é de onde todos vêm. Ou seja, toda essa criação pode ser entendida como se fosse um resumo que David fez para dizer como é que foi toda a sua vida e como lidou com o seu lado criativo e artístico. Quase como se fosse uma pequena autobiografia vídeo musical. Mas será que é isso mesmo? Será que na verdade não seria uma referência à sexualidade polêmica de David, inclusive com o fato de ele ter saído do armário? Será que, na verdade, ele não queria mostrar seu arrependimento de ter gastado o seu dinheiro na verdade? Será que ele teria pressentido a sua morte e quis deixar isso como uma forma de despedida? Ou será que é só mais uma música estranha, com um vídeo esquisito, de um cantor excêntrico, e eu acabei só com